Estamos aqui mais uma vez no canal Evangelizando o Mundo para tratar sobre alguns assuntos da Palavra de Deus, assuntos bíblicos, e hoje nós vamos falar sobre avivamento. Então quero convidar você que está assistindo o nosso canal para estarmos juntos nesse momento e aprendermos um pouquinho mais do que diz as Escrituras Sagradas sobre avivamento. Vamos orar antes para nós darmos início. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e ela é o alimento para a nossa alma. Usa de misericórdia, fala conosco e nos abençoa, Pai amado. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero convidar você para a leitura da Palavra de Deus que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 37. Diz assim: ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Querido, eu quero trazer a palavra de Deus para podermos falar sobre avivamento. E avivamento nas Escrituras Sagradas é obra de Deus, é obra do poder de Deus na vida do homem. Aqui o texto sagrado mostra o momento em que o Espírito Santo do Senhor unge os lábios de Pedro e dos apóstolos, e eles se levantam como testemunha do poder do Senhor, da obra do Senhor na vida deles. E a pregação, então, de Pedro traz essa mudança, essa transformação naquela sociedade que havia matado, havia crucificado o nosso Senhor. E Pedro, especificamente nesse texto que nós acabamos de ler, vai dizer a pergunta daqueles irmãos que ouviram a mensagem. Diz Pedro àqueles irmãos que ouviram a mensagem: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E aí fica a marca do apóstolo dizendo que o arrependimento, a mudança, a transformação de vida é obra do próprio Deus, é Ele que chama, é Ele que transforma a vida, é Ele que transforma o coração. Por isso o batismo, o arrependimento e o batismo, aqueles que são alcançados pela obra do Senhor, aqueles que Deus escolhe, aqueles que Deus chama, esses
têm os seus corações mudados, transformados, para que possam viver agora uma vida não conforme a sua vontade, mas conforme a vontade de Deus. Por isso diz o texto sagrado que o avivamento nesse momento aconteceu em Jerusalém, pois foi obra de Deus no coração daqueles homens que estavam em pecado, daqueles homens que estavam sendo conduzidos pelas suas próprias vontades, pelo seu próprio querer, e agora se arrependem, porque vem Jesus Cristo, a solução para a vida, a solução para a eternidade, e agora deixam de ser escravos do pecado e agora passam a compreender a importância de viverem uma vida conforme a vontade de Deus. Por isso devem ser batizados, pois o batismo é exatamente a morte do pecado na vida do homem. O homem deixa de ser escravo do pecado e agora ele está livre para servir a Deus. E essa obra é a obra de Deus no coração do homem, que o liberta da sua condição de pecador, que o liberta da sua condição de afastado de Deus, e essa obra é obra de Deus na vida do homem. Portanto, aquele que converte é o Espírito Santo do Senhor. Essa obra é obra de Deus. Então o avivamento traz o homem morto no seu delito e pecado, traz o homem condenado pelo pecado de Adão, agora ele está livre desse pecado, já não é mais escravo desse pecado, e agora está recebendo a nova vida em Cristo Jesus. Portanto, avivamento é obra de Deus, avivamento é obra do poder de Deus na vida do homem. Por isso, nesse momento do texto sagrado do livro de Atos, há um grande avivamento. O povo de Deus começa a nascer, a igreja de Cristo começa a crescer, pois Deus está fazendo a obra através da sua palavra, através do sacrifício de Cristo na cruz. Deus está realizando a sua obra, mudando corações, transformando vidas e trazendo a nova vida que não vem do homem, não vem de baixo, mas vem de Deus. A nova vida, ela pertence a Deus, ela vem do alto. Jesus vai dizer isso a Nicodemos: é necessário nascer de novo, é necessário nascer do alto, é necessário nascer pelo poder do Espírito Santo. Portanto, o avivamento que nós proclamamos, o avivamento bíblico, é o avivamento que traz essa segurança. A mudança, a transformação da vida, ela acontece pelo poder de Deus. Mas há uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que também marca o avivamento. Aqui no verso 40, diz o apóstolo, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Aqui também, irmãos, há um argumento muito forte do apóstolo Pedro, que não somente fala da mudança de vida, do arrependimento de vida, mas fala também da fuga, né? Daqueles homens que agora se arrependeram, nasceram de novo. Eles precisavam mudar de vida, eles precisavam se salvar daquela geração perversa, se livrar daquela geração perversa. Isso é uma marca do avivamento, é a marca onde nós buscamos a santificação, e sem santificação ninguém verá o Senhor. E quando nós falamos de santificação, nós falamos de homens e mulheres que se separam, homens e mulheres que se separaram para viver uma vida conforme a vontade de Deus, uma vida de obediência e de submissão. Não estão mais seguindo a sua própria vontade, não fazem mais o seu próprio querer, mas buscam a vontade de Deus para a sua vida, buscam aplicar na sua vida o querer de Deus.
Por isso o apóstolo Pedro vai dizer nesse texto sagrado que aqueles homens que se quiserem mudar de atitudes, que se quiserem ser salvos, que se quiserem viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, precisavam fugir daquela geração perversa e agora precisavam andar conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus. Quando Salomão consagra o templo do Senhor, vai dizer lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. A palavra de Deus, ela vai nos dar essa informação que o homem precisa orar, o povo de Deus precisa orar, precisa saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual é o querer de Deus para a sua vida. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos fugir das nossas paixões e buscar as coisas lá do alto, buscar as coisas de Deus. E isso é importante, porque isso simboliza uma obediência à vontade de Deus, uma submissão ao querer de Deus, uma submissão ao realizar do Senhor na nossa vida. Nunca vai haver avivamento sem oração, nunca vai haver avivamento sem que você busque as coisas de Deus para a sua vida. Então, há uma mudança que acontece e ela vem de Deus para a minha vida, mas há também uma necessidade que a Bíblia vai registrar que eu preciso fugir das coisas da minha própria vontade e fazer a vontade de Deus na minha vida. Então é preciso lembrar, quando o apóstolo Pedro registra isso, vai dizer fugir dessa geração perversa, deixar de praticar as coisas que esse mundo pratica, busquem as coisas de Deus, busquem as coisas lá do alto, busquem as coisas que Deus quer que você realize. E é isso que é importante quando nós falamos de avivamento. Avivamento é a atitude de poder se submeter a Deus, de estar submisso à vontade de Deus, de deixar as coisas do seu eu, da sua vontade de lado e começar a aplicar na sua vida aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus anseia. Há uma outra coisa que eu queria mostrar para você nesse texto sagrado, porque não somente aqueles homens ouviram a palavra, não somente receberam a orientação de submissão a Deus, de submissão à vontade do Senhor, mas diz o texto sagrado que aquele povo, aqueles homens, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Querido, você vai ver a mudança que acontece quando você se submete à vontade de Deus, quando você se submete ao querer de Deus. Você passa a desprezar as coisas desse mundo e você passa a confiar plenamente na promessa do Senhor, nas coisas que são lá do alto, nas promessas, na vontade de Deus para a sua vida. Aqui está a mudança que aconteceu com aqueles homens que ouviram a palavra de Deus, que atenderam a palavra de Deus, que foram batizados, aqueles homens que receberam a nova vida em Cristo Jesus, aqueles homens que se afastaram da vontade própria, da vontade desse mundo, passaram a ter um alvo só, um objetivo só. Eles tinham alegria de servir a Deus nesse mundo, eles tinham alegria de viver nesse mundo esperando o reino de Deus que ele se concretizasse na sua vida, na vida daqueles que estavam ao seu redor. Avivamento, irmão, começa quando nós deixamos de esperar por esse mundo e esperamos firmemente nas promessas do Senhor, aguardando que as promessas de Deus se cumpram cabalmente na nossa vida e neste mundo. Avivamento acontece quando nós vivenciamos uma vida de
fé, de esperança, uma vida com a segurança de que as promessas de Deus são fiéis e vão se cumprir, e você passa a ter o foco, não mais nesse mundo, mas o foco em Deus, quando você começa a focar nas coisas de Deus, e aí tudo nesse mundo passa a ser, fica em segundo lugar, passa a ser passageiro, e você passa a viver pelas coisas eternas, pelas coisas que são duradouras. Você começa a juntar, como diz as Escrituras, tesouros no céu e não mais tesouros nessa terra. Portanto, para nós, a palavra de Deus, ela nos ensina que avivamento é a obra de Deus na nossa vida. Avivamento é quando nós começamos a desprezar as coisas desse mundo e passarmos a focar nas coisas lá do alto. Portanto, querido, que Deus te abençoe e que essa palavra possa fortalecer a sua vida e que você tenha essa segurança do avivamento, da mudança, da transformação da sua vida para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.